O excesso de exercício, ele faz tão mal quanto a ausência de exercício. O coração é uma bomba, né? Agora vou colocar na minha linguagem de carros aqui. Quando você, por exemplo, uma bomba antiga de carro, ela trabalha em cima de um mecanismo que ele vai trabalhando com o motor. Quanto mais giro o motor vai tendo, mais a bomba vai jogando e o combustível é jogado. E quando o motor chega em uma rotação muito alta, lá 7.000 giros, 6.000 giros, a bomba está trabalhando em excesso, está trabalhando muito forçado e às vezes estoura. Ela estoura de tanta pressão que ela trabalha. E o coração eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido também, porque como é o músculo cardíaco e você vai dando muita pressão. É isso? Estou certo? A manifestação de doenças cardiovasculares em jovens tem aumentado. Tanto é que não precisa nem a gente que é cardiologista e que toda semana a gente encontra esses relatos, mas a população geral. Toda semana tem alguém que morre subitamente aí, né? Então isso realmente é algo terrível. A gente conhece histórias de pacientes jovens que não tinham doença nenhuma, mas começa a apresentar ou a presença de um coágulo numa artéria do coração, causando um infarto, um jovem de 20 e poucos anos de idade, coisa que a gente via muito menos anteriormente. Olá! Que bom que estamos juntos de novo e eu fico feliz porque eu estou com o Maurício Bussolito novamente para a gente tratar de um tema bastante sério. Quem frequenta academia e observa o pessoal fazendo treino, às vezes eu fico observando e eu me assusto com algumas coisas. E aí quando eu conversei com o Maurício, olha, gostaria de tratar esse tema aqui porque eu acho pertinente, quem sabe a gente pode ajudar a salvar vidas. Alguém assistir e escutar esse podcast e mudar a sua vida, a sua rotina de treinos. Então, a ideia é essa aí, a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Helena, vende o nosso peixe então para o pessoal que está nos assistindo. Olá, para você que está assistindo mais um episódio do Sociedade Nada Anônima, esse podcast que é tão especial, que agrega tanto na vida de todos nós. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e já ativa o sininho, não perca nenhum episódio, inclusive vai lá e maratona os outros episódios que a gente tem algumas dezenas aí de podcasts já, e todos com muito conteúdo, muita riqueza, que com certeza se você assistir você vai sair muito mais inteligente, com muito mais informações para melhorar a sua vida a cada dia. E hoje o podcast não tá diferente, tá muito especial, então já curte esse vídeo, comenta aqui o que você tá achando, alguma posição que você tem sobre o assunto. Vamos conversar aí nos comentários e também já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar. Já vou dando spoilers aqui, com pessoas que gostam de exercício, enfim, a gente vai ver durante o podcast. E é isso aí, acompanha a gente também pelas nossas redes sociais, só procura a Sociedade Nada Anônima. E é isso aí, bora pro podcast que tá super legal. Hoje eu estou feliz, estou me sentindo importante, 2 microfones aqui. O Dr. Maurício convidou o Cristiano Vieira, que é social media dele, que está aqui junto conosco também no estúdio, então eu estou me sentindo super top. Dr. Maurício Bussolito, muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Esse é o segundo programa da série. O primeiro foi sobre canetas emagrecedoras e agora nós vamos tratar sobre exercícios aí pesados. Doutor, então cumprimento o pessoal que está nos assistindo e a gente começa. Muito bom, Leonardo, mais uma vez agradeço o convite, estarmos aqui novamente para discutirmos esse tema, e o objetivo principal realmente é a gente poder dar informação de qualidade, informação certa, informação correta, informação de qualidade para as pessoas que porventura estiverem assistindo aqui o seu podcast. E eu realmente gostaria de parabenizar você pela qualidade das pessoas, dos profissionais que você tem trazido aqui para participar. A gente sempre percebe que são profissionais muito gabaritados nas respectivas áreas de entrevista. Então, eu acho que tem feito muito bem para a sociedade, para a população de uma forma geral. Muito obrigado. Eu entendo, aproveitando o gancho que você está falando,
Eu gosto de consumir coisa boa, né? Tanto no alimento, em tudo. E na informação também. Eu vejo, às vezes, tanta desinformação e pessoas sendo alimentadas de coisas tão ruins. Então, quando a gente oferece um profissional gabaritado como você e como a gente trabalha e com informações importantes, eu fico muito feliz. A gente está prestando um serviço para a comunidade, né? Então, o canal está aí para isso. A Sociedade Nada Anônima é justamente para isso, para a gente prestar um serviço. Doutor, a sua especialidade é cardiologia, então vamos trabalhar nesse contexto com o treino intenso. Afinal de contas, treino intenso pode matar ou não? A gente já começa com uma bomba já logo no começo. E como a ideia aqui é a gente falar diretamente ao assunto, né? Eu queria falar para vocês de uma tal de curva em U. Não sei se vocês já ouviram falar dessa curva em U. A curva em U nada mais é do que o seguinte. É quando o sedentarismo ou a falta de exercício, ela é ruim. A gente sabe que o sedentarismo faz mal. Só que o excesso de exercício, ele faz tão mal quanto a ausência de exercício. Ou seja, certo ponto da atividade física pode, eventualmente, chegar a ser tão prejudicial quanto a falta de exercício. Então, essa é a famosa curva em U, onde a gente começa a se exercitar, começa a fazer exercício, isso começa a ter benefícios cardiovasculares, pode ter outros benefícios para o organismo, para a saúde de uma forma geral, mas chega a certo ponto que o excesso de exercício ele começa a ser prejudicial. Então, quando a gente fala de exercício, a gente não pode dizer que um exercício moderado é bom, mas o exercício em excesso é maravilhoso. Não dá para a gente dizer que uma pessoa que corre 5 quilômetros uma pessoa que ela é menos saudável do que uma pessoa que corre 42 quilômetros, uma maratona. A gente já tem estudos, já evidências mostrando que o exercício em excesso ele pode gerar fibrose no músculo cardíaco, ele pode liberar troponina, que é um marcador de lesão no músculo cardíaco. Então, isso realmente é uma verdade, né? Então, o exercício em uma quantidade excessiva, ele pode sim fazer mal para o coração. O coração é uma bomba, né? Agora vou colocar na minha linguagem de carros aqui, porque a gente também trabalha com essa situação. Mas é muito semelhante. Quando você, por exemplo, uma bomba antiga de carro, eu tenho aqui um Studebaker ali embaixo, ela trabalha em cima de um mecanismo que ele vai trabalhando com o motor. Quanto mais giro o motor vai tendo, mais a bomba vai jogando e o combustível é jogando. E quando o motor chega em uma rotação muito alta, lá 7.000 giros, 6.000 giros, a bomba está trabalhando em excesso, está trabalhando muito forçado e às vezes estoura. Ela estoura de tanta pressão que ela trabalha. Às vezes até uma... Hoje eu estava conversando com o mecânico acabou esquecendo de deixar o suspiro no tanque de gasolina e quando ele abriu o tanque fez buf, sabe? Pelo excesso de pressão que a bomba puxa para dentro do motor. Certo. E o coração eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido também, porque como é o músculo cardíaco e você vai dando muita pressão. É isso, estou certo? É mais ou menos isso. Então vai me corrigindo. Sim, aí. Não, vamos lá. Então, na verdade, perfeito, né? O coração, ele é uma bomba e ele é um músculo, né? Então, o coração, ele é uma bomba e ele é um músculo. E esse músculo do coração se chama músculo cardíaco. E ele tem fibras musculares, assim como o nosso bíceps, por exemplo, o músculo do braço. Tá. Quanto mais eu fizer exercício de força, exercício resistido para o braço, eu vou ficar com o braço maior. Okay. Não tem. Tá. O meu músculo vai distender, as fibras musculares vão se estirando e eu vou ter uma musculatura maior no bíceps. No coração, acontece de forma semelhante. Quanto mais atividade física intensa a pessoa vai realizando, né? Ou quando no caso não é atividade física, mas é uma pressão sanguínea maior, e aí eu falo dos pacientes hipertensos, o coração ele vai ter que fazer uma atividade mais resistida, né? Ele vai ter uma dificuldade maior para trabalhar, então, portanto, esse coração ele pode ir se hipertrofiando.
ele vai ficando musculoso mesmo o coração. Tá. Tanto é que existe um termo que a gente chama de coração de atleta, né? Em alguns atletas de alta performance, realmente a gente às vezes faz um exame de ecocardiograma e a gente pode perceber que às vezes existe um aumento dessa cavidade do coração e da parede do coração no sentido de acomodar a maior quantidade de sangue para bombear tudo isso daí, né? Nesse caso é benéfico. Nesse caso é benéfico, mas a gente tem que ter os cuidados, né? Tem que ficar de olho, tem que estar acompanhando quando começa a ver essa hipertrofia, né? Então, porém, numa pessoa que não faz exercício físico, mas que ela tem o coração hipertrofiado, pode ser por outras doenças, né? Como a hipertensão, por exemplo, é uma das principais causas que levam à hipertrofia do músculo cardíaco. Por quê? O coração ele é uma bomba, então ele tem que ejetar o conteúdo do ventrículo esquerdo ali dessa bomba para a aorta. Só que se a aorta tiver com alta pressão desse sangue, o coração vai ter que fazer mais força. E ao longo dos anos, isso gera hipertrofia do músculo cardíaco, né? E da mesma forma também pode acontecer isso daí com o exercício em alta intensidade, mas a preocupação maior que a gente tem não é só do exercício físico, é do consumo de outras substâncias que podem também causar danos ao músculo cardíaco, né? Tanta informação que... Tá, doutor, mas então assim, vamos colocar um jovem, então. Eu sou jovem, sou bombadão, estou me sentindo bem, faço o treino bem forte. Esse tipo de grupo corre risco também, cardíaco? A grande questão é o que a gente chama assim, atividade física avaliação pré-participação. Então, assim, existe uma coisa chamada aptidão, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de aptidão física. Por isso é importante a gente avaliar isso. E como que a gente avalia isso? O cardiologista é o profissional mais indicado para fazer essa avaliação. Como é que a gente pode fazer essa avaliação? Através de um teste ergométrico, através de uma ergoespirometria, que é um exame mais detalhado, que a gente vai fazer o cálculo de um VO2, né? Vai se fazer um cálculo hemodinâmico mais preciso, e eu vou saber qual é a aptidão dessa pessoa, né? Então, tem pessoas que têm uma aptidão fácil, às vezes até sem treinamento ela consegue correr 5 km. Tem pessoas que vão ter que passar 2 anos treinando para correr 5 km. Entende? Então, a aptidão física também tem tudo a ver. Então, tem pessoas que ela vai começar a treinar, então logo mais ela vai conseguir fazer uma quantidade maior de exercício porque ela tem uma facilidade para isso, né? Então, é muito importante esse chamado avaliação pré-participação. É isso que é orientado nas diretrizes do esporte, né, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e também na Sociedade Brasileira de Cardiologia. É fazer uma avaliação pré-participação, principalmente quando se trata de uma atividade física mais intensa. Corrida, ciclismo, academia, né? Todos esses exercícios deveria haver uma avaliação pré-participação. Toda vez que você faz uma atividade física, onde você acelera o coração, onde você gera uma fadiga, você tá exposto a uma situação cardiológica, né? Por quê? Porque você vai acelerar o seu coração. Então, existem doenças cardíacas que são ocultas, são silenciosas, e uma avaliação pode descartar muitos problemas, né? A grande maioria das vezes que a gente vê relatos de morte súbita ou relatos de algum evento cardiovascular em algum atleta, alguma pessoa fazendo atividade física, a maioria das vezes essa pessoa não fez nenhuma avaliação cardiológica, né? Então isso é muito importante. Qual é que corre mais perigo? Aquele sedentário, aquela pessoa sedentária, o homem sedentário que vai jogar todo o domingo futebol com os amigos e faz ali um exercício muito forte dentro de alguém que é sedentário, não estou falando sedentário. Minha esposa, vou jogar 2 horas de bola com meus amigos ali.
ou aquele atleta de ponta ou da academia que tenta ultrapassar as metas dele usando medicamentos, esteroides, enfim. Qual é ali o grupo de risco maior? Os dois são iguais? Os dois estão incluídos em grupos de risco. Mas o que vai diferenciar realmente, Leonardo, é o conhecimento. O conhecimento de quê? Eu preciso saber como está essa pessoa, entende? Então, assim, eu posso, claro, sem dúvida alguma, eu posso ter um atleta, um corredor de maratona, de 42 quilômetros, de maratonista, mas ele tem toda uma avaliação cardiológica, tem todo um acompanhamento, então, assim, ele está preparado para aquilo. Tá. Isso é muito legal, isso é muito bom, tá? Agora, eu posso ter um cara sedentário, que não faz nada, só que eventualmente ele joga um futebol ali de domingo. Se ele não fez nenhuma avaliação, ele está às cegas, né? Ele está às cegas. Ele pode ter toda vez que ele estiver participando do futebol de domingo, ele vai estar exposto a um risco cardiovascular maior, sem dúvida alguma. Então a grande questão aí é eu conhecer, ter um conhecimento, né? O próprio Dr. Nabil Goraieb, que é uma das grandes autoridades da medicina é um cardiologista e especialista em medicina do esporte, né? Ele mesmo mencionou uma vez que o fato de a gente fazer uma avaliação cardiológica pré-participação não dá para a gente dar um selo de garantia para o paciente ou para a pessoa fazer todo o esporte e toda a atividade. Mas ali a gente consegue detectar pelo menos 85% a 95% dos problemas que podem surgir. Isso já é uma grande, grande coisa, tá? Então essa é a questão, né? A pessoa vai lá, faz um check-up cardiológico completo, né? Não dá para eu dar um selo, você está garantido que jamais pode acontecer nada. Mas ali eu consegui avaliar, através de um exame de esforço, consegui avaliar a capacidade funcional dele. Eu consegui, através de um eletrocardiograma, ver se ele não tem alguma arritmia, alguma coisa. Eu consigo, através de um ecocardiograma, avaliar se ele já não tem alguma hipertrofia do músculo cardíaco. Então são informações muito preciosas. Diferente de uma pessoa que nunca fez nenhuma avaliação cardiológica, eu não sei. A gente realmente não sabe nada. E o grande problema é isso, é você fazer atividade física, principalmente as mais intensas, sem nenhum conhecimento da sua saúde cardiovascular. Você é cardiologista há quantos anos? Há 20 anos. 20 anos, beleza. Você está observando hoje, com essa geração que está vindo, os jovens, né? Vamos colocar em 30, 40 anos, 20, 40 anos. O problema de doenças cardiovasculares, ele está aumentando ou está diminuindo devido à informação, exercício? O que você está observando lá dentro do teu consultório? Certo, essa pergunta é muito interessante, viu, Leonardo? A gente tem evidências de que as doenças cardiovasculares em jovens, elas têm aumentado. A manifestação de doenças cardiovasculares em jovens tem aumentado. Tanto é que não precisa nem a gente que é cardiologista e que toda semana a gente encontra esses relatos, a gente tem esses casos, né? Mas a população geral, todo mundo, toda semana tem alguém que morre subitamente aí, né? Um jovem, poxa, mas o jovem não tinha nada e de repente morreu aqui. O outro ali, ele era saudável, fazia uma atividade física e teve morte súbita, né? A morte súbita, na verdade, ela é um evento que ela tem uma incidência muito maior do que a gente imagina, na verdade, né? E isso em jovens tem aumentado. A gente coloca aí alguns fatores. A gente pode colocar alguns fatores nesse grupo. A questão do consumo maior de esteroides anabolizantes. Sem dúvida nenhuma, essa busca por performance, por longevidade, por beleza, por estética, isso tem aumentado o consumo de esteroides anabolizantes nos jovens. Sem dúvida alguma, isso talvez eu diria que é um dos principais fatores, tá? A outra questão, o consumo dos cigarros eletrônicos, né? Então, uma sensação de que eu não fumo, né? Não, você fuma? Não fumo, só uso cigarro eletrônico.
Entende? Então, uma sensação falsa de segurança, né? E a questão também a gente pode dizer, né, o aumento dos fatores de risco de forma geral, o estresse, o trabalho excessivo, onde as pessoas jovens, né, estão aí muito ativos no mercado de trabalho, querendo ganhar cada vez mais, então acabam tendo poucas noites de sono mal, né, não descansam, não tem um bom período de descanso, um estresse laboral muito alto. Então a gente soma, né, não dá para dizer que é um fator isolado. Mas quando a gente junta esse grupo de fatores de risco, a gente tem um aumento da incidência de eventos cardiovasculares em jovens. Isso sem dúvida. Sou um atleta, estou na academia, ou estou correndo, ou nadando, ou andando de bicicleta forte, de repente, o que acontece no meu corpo, caso esteja algum problema sério cardíaco ocorrendo? Que sintomas eu consigo mais ou menos? É uma dor no peito, formigamento, tontura, enfim, doutor, para pelo menos alertar o pessoal, né, de uma possível Sim. Eu já devia ter ido no médico antes, mas agora está na hora de ir. Certo. Exatamente isso que você falou, né? Lógico. Antes de a gente iniciar um programa de atividade física regular, sem dúvida que ela é aquela frase que eu falei, avaliação pré-participação. Tá? Porém, durante o exercício, o esforço físico, né, alguns sintomas como a tontura inexplicável, né, a gente pode colocar esse sintoma, tontura inexplicável, dor ou desconforto no peito, né, algum sintoma no peito, no coração, ou sensação de batimento muito acelerado, desproporcional ao que você está acostumado, né, dor de cabeça, forte intensidade, sensação de desmaio. Então, acho que esses seriam alguns sinais de alerta, onde você poderia estar fazendo uma avaliação, mas a ideia, como eu mencionei, não é você deixar chegar nessa situação, é você sempre antes tentar fazer uma avaliação, né? Então, uma pessoa que não tem nenhuma avaliação e tiver esses sintomas, sem dúvida alguma, é um alerta para ela correr para um cardiologista fazer uma avaliação pré-participação. Se ela já tem uma avaliação pré-participação recente, dá para a gente ficar muito mais tranquilo. Embora, às vezes, se surgir algum sintoma novo que não tinha antes, é necessário, às vezes, reavaliar, mesmo que ela tenha feito uma avaliação 2, 3 meses antes, tá? Eu costumo dizer que a avaliação cardiológica não é aquele selo que você dá e tchau, nunca mais. É neste momento, né? A gente diz ali que uma avaliação pode ter uma validade ali talvez 6 meses, 1 ano, dependendo de cada caso, dependendo se existe alguma comorbidade, da idade da pessoa, tal. Mas esses sintomas acho que seriam os principais, né? Dor no peito, sensação de desmaio e palpitações, né? Sensação de coração acelerado. Estou puxando peso, de repente eu desmaiei. Isso é preocupante? Toda vez que você tiver algum sintoma na vigência de um exercício físico, sempre vai ser preocupante. Tá. Né? Na vigência de um exercício físico, a gente sempre vai ter que correlacionar isso daí de forma bem significativa. A gente tem que avaliar. O FDA comenta que o esteroide aumenta a pressão, certo? Estou certo? Certo. Então, a pessoa que faz exercício já toma esteroide, aí a pressão já está aumentada pelo próprio exercício. E ainda, pelo exercício, ainda somado mais esteroide. Isso é uma bomba, então? Sem dúvida alguma. Agora você tocou num ponto realmente, eu diria que é o auge da nossa conversa, que aí vai ser a gente falar alguma coisa de esteroides anabolizantes, né, Leonardo? Porque assim, a gente sabe que a gente tem uma pandemia, né, de pessoas, de usuários de esteroides anabolizantes, né, de jovens, de homens de todas as idades e até mulheres fazendo reposição e uso de esteroides anabolizantes sem nenhuma indicação médica adequada, né? Muitos deles usando de forma clandestina, muitos deles usando de forma sem supervisão médica. Então isso realmente é algo terrível, mesmo como você mencionou, é uma bomba, né? A gente toda semana praticamente a gente
no meio médico, né, a gente conhece histórias de pacientes jovens que não tinha doença nenhuma, mas começa a apresentar ou a presença de um coágulo numa artéria do coração, causando um infarto, um jovem de 20 e poucos anos de idade, né? Coisa que a gente via muito menos anteriormente. Tá? Então, o uso dos esteroides anabolizantes, eles são muito importante a gente falar sobre isso, né? Por conta do uso indiscriminado. E realmente os esteroides anabolizantes, eles aumentam a pressão arterial, eles aceleram a aterosclerose, eles aumentam a viscosidade e a hipercoagulabilidade sanguínea, podendo causar coágulos, podendo causar trombos, né, que entopem alguma artéria do coração, e essa artéria pode ser no coração, pode ser no cérebro. Então, isso é muito importante. Então, a indicação ela tem que ser muito precisa. E aí é importante a gente mencionar isso, e eu diria que isso é uma informação extremamente importante para o público, né? A reposição de testosterona, que é o principal esteroide anabolizante ali masculino, né? Ela não deve ser baseada somente no número laboratorial, né? Não deve ser baseada somente no número. Então eu recebo às vezes lá paciente que chega lá no consultório: doutor, eu tô aqui com 350 de a minha testosterona. Aí meu amigo falou assim: cara, não sei como é que você está vivo, vai lá no médico para fazer essa reposição. E aí eu pergunto para o paciente: tá, o seu José, como é que você está se sentindo? Não, doutor, eu me sinto bem. Você trabalha todo dia? Sim, trabalho todo dia. Você tem bom relacionamento com a sua esposa? Né? Redução importante da libido? Não, doutor, não tem nenhum problema desse tipo aí. Ou seja, para que você vai repor testosterona numa pessoa que não tem sintomas de baixa testosterona? Né? A gente costuma dizer na medicina um termo que é importante, a gente tem que levar em consideração, que é: a clínica é soberana. Então, as questões clínicas, o que o paciente tem de sintomas, isso é importante. Porque senão eu seria somente um leitor de laboratório, né? Certo. E é isso que acontece a maioria das vezes. O leigo, ele olha lá, vê a testosterona um pouco mais baixa, e aí vai para o outro amigo, ou o outro amigo fala: não, porque o meu médico lá me mandou repor e agora eu estou sentindo bem. Todo e qualquer homem que fizer reposição de testosterona vai se sentir melhor, porque é um hormônio masculino. Tá? Porém, tem que ver se vale a pena pagar o preço. Tá? Então, a reposição de testosterona, eu não sou contra a reposição de testosterona, eu faço reposição de testosterona em alguns pacientes meus, eu indico reposição, mas tem que ser situações específicas e bem indicadas. Não da forma como a gente vê na população hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo quer repor testosterona, inclusive testosterona para as mulheres, né? Que é a coisa mais absurda que existe, entende? Nem fala. Então, já digo assim, sem medo, que é essa questão. Se a sua ginecologista quiser fazer reposição de testosterona para a mulher, não digo que não existe indicações. Existem indicações, mas elas são muito precisas, então tem que tomar cuidado. De forma geral, jamais se repõe testosterona nem para homem nem para mulher apenas por fins estéticos. Ah, eu quero melhorar a minha performance. Ah, por que eu não estou desenvolvendo meu músculo? Ah, vou repor testosterona. Não é essa a finalidade, né? Aí você está usando medicação para uma finalidade incorreta e aí você está, mais uma vez, exposto aos riscos dos efeitos colaterais dessa medicação. E os efeitos colaterais dessa medicação são quais? O que eu mencionei: hipercoagulabilidade sanguínea, aumento de pressão arterial, acelera a aterosclerose. Então, risco de eventos cardiovasculares mais precoce. Então, por isso é tão importante esse tema da gente tá mencionando, sim. Dá um exemplo, claro que não vai falar o nome do paciente, mas tu tem um paciente jovem que está passando, ou já passou por um problema grave por conta dos anabolizantes e esteroides?
Sim, eu tenho até amigos meus pessoais que já fazem. Você diz, bom, no termo de problemas, existem pessoas que começam a fazer uso de testosterona, e o testosterona ele é um hormônio, né? E a testosterona pode inibir o eixo de produção, né? O eixo de produção da testosterona pelos testículos, né? Então a pessoa se torna totalmente dependente é como se o cérebro ele fala assim, poxa, tá tendo muita testosterona no organismo. Eu não vou mais produzir testosterona. Então, o eixo e hipófise, ele fica inibido, né? Então, isso é um problema sério que algumas pessoas enfrentam, tá? O resto da vida, então? É só mesmo depois aí precisa de um acompanhamento com o endocrinologista, tentar recuperar esse eixo hormonal. Tá? E isso é um problema bem complexo. Então, isso muitas pode acontecer com jovens também? Pode acontecer com jovens também. Tá. Qualquer pessoa que ficar usando reposição exógena de testosterona, né, pode ter problemas no eixo de produção de testosterona e ficar com déficit permanente, precisando usar testosterona sempre. Porque senão ele não consegue fazer mais nada. Porque a mesma hora que ele para, o cérebro não consegue reconhecer mais que tem que produzir testosterona. Então aí ele vai ser obrigado a ficar usando testosterona. E aí ele vai ficar exposto aos efeitos da testosterona. E é importante dizer a questão assim, né? Que às vezes a pessoa usou, mas eu já estou usando há 1 ano, nunca tive nada, só melhora, eu só me sinto bem, nossa, minha vida é outra com testosterona. Mas uma hora pode chegar à conta. Tá? Isso daí é algo importante. Uma hora chega a conta. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Uma hora chega a conta. Pode ter certeza. É que o que acontece é que você está fazendo o treino e vê o do lado, né? Todo bombadão, todo, né? E aí, mas eu quero ter um corpo parecido com aquele, mas a fisiologia de cada pessoa é diferente. Fisiologia, do outro, né? O organismo de cada pessoa, as aptidões musculares do corpo é diferente de cada pessoa. Tem pessoas que vão malhar ali 6 meses, já muda o corpo completamente, desenvolve músculo, perna, bíceps, né? Agora tem pessoas que fazem exercício e não desenvolvem. Isso é da construção física de cada pessoa, né? Então, qual é o conselho que você dá? Nunca tome jovem? Não, para fins estéticos, não. Para fins estéticos, para fins de performance, não. Não existe essa indicação médica de usar testosterona para fins estéticos ou para fins de performance. Tá? A testosterona é um hormônio, ela tem indicações precisas, principalmente para o homem no hipogonadismo masculino, né? O que é isso, doutor? Hipogonadismo masculino é uma redução importante da libido. Ou seja, o homem ele realmente não tem libido, ele não tem desejo sexual, ele tem uma fraqueza muito importante, ele tem um cansaço muito importante, ele tem um desânimo muito importante. Só que quando é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Quando eu descartar outras patologias que podem também causar cansaço, fraqueza, desânimo. Tenho que descartar o quê? Depressão. Eu tenho que descartar o que mais? Eu tenho que descartar alguma doença de função da tireoide. Eu tenho que descartar alguma doença cardiovascular, entende? Às vezes, a impotência sexual masculina, ela pode ser a primeira evidência de uma doença cardiovascular. Pode ser o primeiro sintoma de uma doença cardiovascular, pode ser impotência sexual masculina. Tá? Então, a gente tem que ter atenção para outros fatores, né? Para a gente poder chegar à conclusão, não, isso daqui realmente é um hipogonadismo. E aí, claro, tem todos alguns testes hormonais que são feitos, né, para poder detectar essa situação. Em 2025, a imprensa de Santa Catarina acabou verificando alguma situação de atletas amadores em corridas, né? Inclusive com a morte de um jovem de 20 anos na maratona de Porto Alegre.
Então, todo aquele que deseja fazer um exercício é bom visitar um cardiologista, é isso? Um exercício mais forte, né? Vamos dizer assim, né? Sem dúvida, principalmente esses exercícios de corridas, né? Maratonas, né? Claro que não dá para a gente dizer e generalizar que a pessoa morreu por conta do uso de testosterona, não dá para dizer isso. Isso aí que quem vai avaliar vai ser a necrópsia, né? Nos estudos que são feitos nesses casos de acidente, morte súbita, etc., né? Existem outras doenças do aparelho cardiocirculatório que são causas de morte súbita, principalmente em jovens, como você mencionou ali. A principal delas é uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, a pessoa tem uma alteração genética, muitas vezes, que causa um aumento na espessura da parede do músculo cardíaco, e isso está relacionado ao aumento da incidência de arritmias ventriculares, arritmias graves, que pode levar à morte súbita. Tá? E aí o exercício físico acaba sendo como se fosse um estopim para isso, né? Como se fosse a causa direta, né? O fator desencadeador pode ser o exercício físico, um exercício físico intenso, né? Esse é o motivo da necessidade de fazer uma avaliação pré-participação. Por exemplo, apenas um eletrocardiograma e um ecocardiograma, um exame que a gente faz em 20 minutos no consultório, isso pode já descartar que a pessoa não tenha uma cardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita em jovens, abaixo de 35 anos. Então, só por essa avaliação eu já descarto essa possibilidade. Tá entendendo? Então, por isso a importância desses exames, né, antes de um programa mais rigoroso de atividade física. Digamos que vai um sedentário no seu consultório, o senhor analisa, conversa com ele, tá bem, o coração está bem. Qual é o ritmo de exercício que ele deve começar a trabalhar para ir crescendo devagarinho? Ou crescendo, né? O que o senhor aconselha? Tanto de esteira, ou tanto de caminhada, ou tanto de corrida? Sim, eu aconselho fazer uma ergoespirometria. Anotem esse nome aí. A ergoespirometria é um exame um pouquinho mais detalhado do que o teste ergométrico convencional. Usa uma máscara e a ideia é a gente fazer alguns cálculos mais detalhados, principalmente de capacidade funcional, né? A gente calcula o VO2, que é um marcador ali prognóstico da capacidade da pessoa fazer exercício. Então, nesse exame, ele vai poder me dizer exatamente, de forma exata, e eu posso utilizar esse exame até para entregar para o educador físico, né? Ele vai poder saber interpretar e ele vai ver ali qual é o momento, a frequência cardíaca adequada para essa pessoa ter queima de gordura, a frequência cardíaca adequada para você ter uma melhora de performance cardiovascular, né? Então, a ergoespirometria, ela consegue me dar uma informação mais detalhada para atender esse atleta ou essa pessoa que quer iniciar um programa de exercício físico. E aí também entra a questão de alimentação da pessoa também. Aí é bom também um nutricionista junto, é isso? Ou não o ideal é sempre a gente ter uma educação alimentar, principalmente mais balanceada, principalmente se a ideia além de exercício, é perder peso, né? Ou a gente querer ganhar músculo, né? A própria alimentação ela é importante no sentido de ganhar músculo, né? Ou seja, eventualmente você pode ter o objetivo de ganhar músculo, mas você não está se alimentando da forma correta. Então, um acompanhamento nutricional também seria muito válido, né? Dá um conselho para algum jovem que está nos assistindo agora. Nunca faça. O quê? Nunca faça? Isso. Bom, eu diria o seguinte: nunca faça um programa de esporte sem ter uma avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação sempre vai ser a palavra-chave. Claro que a gente está falando de um programa de exercício físico mais formal, né?
é diferente de uma atividade física recreativa, né? Uma atividade física recreativa. A não ser depois dos 35, 40 anos, que aí você, obrigatoriamente, você tem que fazer. Mesmo aquele cara que, eu não faço nenhuma atividade física, é só o meu recreativo, o meu futebol de final de semana. Não, tem que fazer a avaliação cardiológica, né? A gente tem jovens, de vez em quando eu recebo lá, pais de crianças, de jovens de 15, 16 anos, tem atletas, né, que às vezes faz avaliação, que são jovens e já participam de esportes competitivos, que precisam fazer avaliação cardiológica, e isso é totalmente normal, né? Então, a avaliação pré-participação é importante. Hoje eu estava atendendo uma cliente e ela comentou comigo que a mãe dela está treinando agora na academia com a minha cliente, 64 anos de idade, diminuiu 15 quilos de peso, está se sentindo maravilhosa e está viajando, está nas nuvens. 50, 60, 70 anos. Há condição de manter exercícios pesados de treino, uma pessoa que tem essa idade de 50, 70 anos, ou já começa a ter algumas situações, não, toma cuidado, aí você já tem 50, tem 60, tem 70, enfim. Ou pode manter uma pegada firme nos exercícios? Hoje em dia, a gente tem cada vez mais evidência de que a atividade de musculação em idosos, ela é benéfica. Então, a gente até estimula o idoso, pode ser com 70, pode ser com 80, pode ser com 90 anos de idade, fazer musculação. Nós temos aí alguns exemplos. Em Indaial tem um senhor ali, acho que é o Reis, né? A gente é conhecido nosso ali. Ele faz musculação. Ele pega peso, puxa ferro, tal. Então, isso é importante, né? A gente tem que entender o seguinte: hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte: hoje em dia, uma mulher, um homem de 60 anos de idade, ele pode parecer... Eu tenho pacientes de 60 anos de idade que parecem ter 45, 50 anos de idade. Total vigor, ele tem o mesmo vigor, a mesma saúde de um homem de 40 e poucos anos de idade, tá? Mesmo, não muda nada. A produção intelectual, o trabalho, né? Só que eu tenho também pacientes de 60 anos que parecem que têm 80 anos de idade. A doença, a saúde e a doença é que vai determinar muito isso aí, e isso não é algo que a gente decide com 60 anos, é algo que a gente começa a guardar, poupar muito antes, né? Eu costumo dizer que a poupança financeira é muito parecido com a saúde também, né? É algo que a pessoa já está acumulando desde muito antes. Então, você pode chegar com 60 anos com aspecto de 80, ou pode chegar com 60 anos com aspecto de 45. Tá? Então, isso depende muito da sua saúde, do cuidado, né? Mas o exercício físico sempre vai estar muito bem indicado. Claro, de acordo com a idade, sempre avaliação com o cardiologista, e também as outras questões envolvidas nessa idade, que aí é a questão osteomuscular, né? Às vezes a pessoa pode ter uma artrose, pode ter um problema né, de algum tipo de lesão, coluna, e tem que tomar certos cuidados. Mas, no geral, sem dúvida, é recomendado. Os proprietários da academia que eu frequento, os dois são idosos, assim, né? 60 plus lá, 60 e pouquinho, alguma coisa assim. E os dois têm um físico perfeito, assim. Não são musculosos, mas são um físico, sabe? E muito legal, assim, vê-los em plena atividade, mesmo proprietários de uma academia, e eles propagam esse benefício de exercício físico para todo mundo, assim, é muito legal, assim, sabe? Exatamente, é isso aí. Muito isso confirma o que eu estou falando agora sobre essa questão, sem dúvida importante. Ok, doutor. Então, qual é o melhor exercício para o coração? Olha, eu diria que, de uma forma geral, a caminhada é um excelente exercício, tá? Assim, se for para a gente responder assim, de uma maneira muito geral, acho que a caminhada é um excelente exercício. Só que eu tenho gostado de um outro exercício que vai ser uma dica, essa daí. Eu tenho vários pacientes que eu recomendo. Às vezes o paciente ele não gosta de caminhar, ou ele não gosta de caminhar na esteira, ou não gosta de caminhar na rua. Então, eu tenho sugerido para muitos pacientes comprar uma bike horizontal, bicicleta horizontal. Tá. É um excelente exercício. Você pode fazer em casa, você pode até fazer a bike
fazendo uma leitura, né? E é um excelente exercício, de uma forma geral, assim. Claro que aí depende da aptidão. Tem pessoa que, eu não, só andar para mim é muito pouco. Eu tenho que correr. Então, tudo isso você vai adquirindo, essa performance com o passar do tempo, né? Na medida que você vai treinando mais, você vai adquirindo maior performance. Muito legal. Doutor, mais alguma informação que se lembra, se queres colocar para nós Não, aqui? é isso aí. Eu acho que essa conversa nossa tem bastante informação. Se você ficou em dúvida em alguma coisa, volta aí o vídeo, revisa, porque tem bastante informação importante. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. Então já aproveita e já fornece o seu contato. No próprio consultório, né? No consultório nosso, lá na Prevenlife, né? Clínica de Cardiologia. Então a gente está à disposição para atender qualquer pessoa que for nos procurar. Lá será um prazer. O senhor pode clinicar para outros estados do Brasil à distância? Hoje em dia, com a internet? Sim, claro, podemos fazer consulta por videochamada. A gente tem essa modalidade, a gente consegue atender os pacientes nessa modalidade, sim. Então um bom convite para você aí, olha que legal. Doutor, então fecha ali as suas palavras e aí depois eu faço fechamento. Ok, eu agradeço mais uma vez, Leonardo, pelo convite, por a gente estar aqui conversando sobre esses assuntos. Eu espero que tenha sido útil, tenha sido educativo essas informações, né? Sempre pode levantar, às vezes, alguma dúvida, mas sempre o conselho é procurar a informação correta, em fontes corretas, profissionais corretos, com registros, com especialidade, né? Para você não cair. Hoje em dia existe informações muito vagas, às vezes, na internet, nas redes sociais. Isso às vezes acaba gerando enganos, né, para a população em geral. Então, procure um médico da sua confiança que você possa tirar as dúvidas. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Segundo programa maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Cumpriu aquilo que eu estava pensando e que eu queria mesmo que o doutor apresentasse. Quem sabe vamos ajudar com esse programa a salvar muitas vidas aí. Alguém que está nos assistindo, um pai e uma mãe que está vendo o filho trabalhar e treinar de uma forma errada e aí pode alertar, mandar esse link. Cristiano, obrigado aí por você estar hoje aí junto, aí me senti importante. Helena também, muito obrigado. Felicidade, saúde e até a próxima semana. Tudo de bom para você.